Essa é a terceira aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feito de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre divisibilidade. Tudo bem? Meu nome é Jonas Gomes e hoje eu vou ter o prazer de falar com vocês sobre divisibilidade, divisores e múltiplos. É um dos meus assuntos favoritos sobre os números inteiros. E o que quer dizer que um número é divisível por outro? Geralmente a gente quer responder a seguinte questão. Imagina só, eu acabei de comprar um daqueles pacotinhos de chocolate, sabe? Ele vem com 3 bombons deliciosos. Mas na minha casa sou eu e a minha esposa, então são 2 pessoas para comer 3 bombons. Geralmente isso não vai ser um problema, eu vou comer 2 e ela vai ficar com 1. Ou então, se ela não achar isso uma boa ideia, a gente pode pegar esse terceiro bombom, cortar ele na metade e cada um come metade desse terceiro bombom. Bom, muito bem, mas isso não é uma divisão de números inteiros. Imagina só, por coincidência, a gente também tem 3 cachorros. Então a gente vai fazer uma viagem e cada um vai com um carro. Não tem como dividir esses 3 cachorros entre os 2 carros da mesma forma. Não tem como levar um cachorro e meio em um carro e um cachorro e meio em outro. Então o problema da divisão de números inteiros é um problema que está relacionado com atividades práticas, com coisas que vão aparecer no seu dia a dia. E ele se resume ao seguinte: a divisão de números inteiros e o resto fala sobre quantas vezes um número cabe dentro de outro e quanto sobra. Nessa divisão, a gente quer dividir as coisas igualmente. Não pode ser como o meu exemplo do bombom, que eu vou comer 2 e minha esposa vai ficar com 1. Isso não vai ser o suficiente pra gente. É uma divisão igualitária. Isso não quer dizer que a operação de divisão entre números inteiros não possa ser formalizada, não possa ser criada, mas alguma coisa você vai jogar fora, não tem como. Ou você perde o quociente, ou você perde o resto. Então, nas linguagens de programação, por exemplo, existe um símbolo para divisão de números inteiros e um símbolo para divisão, mas quando você quer saber o resto. Por exemplo, se eu vou fazer 25 dividido por 3, eu estou tentando responder a pergunta: quantas vezes o 3 cabe dentro do 25. Isso é o mesmo que dizer qual é o maior número que 3 vezes esse número ainda é menor do que 25. E se você lembra da tabuada do 3, você pode fazer isso de cabeça. Vai fazendo 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. A hora que você chega no 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 8 dá 24. Agora a gente está bem perto. E quando você faz 3 vezes 9 dá 27, você já passou. Então, 25 dividido por 3 dá 8. Só que 3 vezes 8 dá 24. Para chegar em 25, falta 1. Ou seja, 25 dividido por 3 tem quociente 8 e resto 1. Outra forma de escrever isso é que 25 é igual a 3 vezes 8 mais 1. Essa forma diferente de escrever a divisão, que a gente escreve em uma linha só, vai ser muito importante. Então, dados 2 números naturais, dzão, dividendo, e dzinho, um divisor diferente de zero, existem únicos quociente Q e resto R que satisfazem a mesma equação. Quer dizer, o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. No nosso exemplo, o 25 era o dividendo e o 3 era o divisor. Quem está dividindo a gente chama de divisor. E também no nosso exemplo, a resposta que a gente obteve foi um quociente de 8 e o resto de 1. Mas se você pensar bem, tem vários números Q e R que satisfazem essa equação. Por exemplo, 25 também pode ser escrito como 3 vezes 7 mais 4, ou então 3 vezes 6 mais 7. A característica marcante do resto é que ele precisa ser menor do que o divisor. Então uma divisão por 3 só pode deixar resto 0, 1 ou 2. E aí a única solução possível é que o 25 é 3 vezes 8 mais 1.
Agora eu quero mostrar para você uma forma de obter o quociente e o resto. Isso que eu vou te mostrar é um algoritmo simples de divisão. É diferente daquela divisão que você aprendeu na escola, provavelmente, que é a divisão longa, que usa as propriedades da base 10. Não é essa. Esse algoritmo da divisão longa, ele é melhor do que o algoritmo que eu estou usando aqui, que é esse algoritmo simples de divisão. Porém, ele é muito, muito inferior ainda ao algoritmo que as máquinas usam quando você vai fazer uma divisão numa calculadora. Ele calcula o inverso, usa um método que chama Newton-Raphson. É muito interessante, mas a gente precisaria estar em cálculo 1 para eu falar sobre isso com vocês. Então vamos voltar para matemática fundamental e agora eu vou mostrar um algoritmo simples de divisão. Não é o melhor, não é o mais rápido, mas ele serve também para mostrar que a divisão sempre funciona. Então, por um exemplo, para ilustrar esse algoritmo, se eu vou fazer 19 dividido por 5, eu posso começar supondo que o quociente é 0. E aí eu uso aquela forma de linha para escrever o quociente e o resto. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Eu substituo o 0 e eu fico que, nesse caso, o resto deveria ser 19, né? Ou seja, 19 é 5 vezes 0 mais 19. Mas esse resto que eu obtive, 19, é muito maior do que o divisor, que é o 5. Então eu tenho que aumentar o quociente em 1. Vamos lá. Então eu passo o quociente para 1 e o divisor fica o dividendo vezes 1 mais um novo resto. Ou seja, 19 é 5 vezes 1 mais 14. Então vocês entenderam? Eu aumentei o quociente em 1 e o resto diminuiu em 5. Então quando nós tentamos o quociente igual a 1, não deu certo, porque o resto seria 14. Vamos aumentar o quociente em 1, a gente chega no quociente 2 e escreve que 19 é 5 vezes 2, que é 10, mais 9. Só que 9 ainda é um resto muito grande. Então, por isso, nós precisamos aumentar o quociente em mais uma vez. E dessa vez a gente fica aqui, 19 é 5 vezes 3 mais 4. E como 4 é menor que 5, nós chegamos no nosso resto. Esse é o resultado da divisão. 19 dividido por 5 deixa quociente 3 e resto 4. Então, quando nós estamos fazendo esse algoritmo simples de divisão, nós começamos com o quociente igual a 0, e se não for o suficiente, nós aumentamos o quociente em 1 e diminuímos o resto em uma quantidade igual ao divisor. Só que, como esse resto precisa ser um número positivo, a quantidade de vezes que a gente pode fazer isso é finita, né? Mesmo que o divisor seja 1, existe sempre um número finito de vezes que você pode subtrair esse divisor do resto. Então isso sempre chega ao fim, a divisão sempre é possível. Agora eu quero falar de uma propriedade curiosa da divisão. Falando melhor, eu quero falar de uma propriedade curiosa do resto da divisão. E por que eu quero falar sobre isso? Como nós fizemos com os números naturais e depois com os inteiros. Nós criamos algumas operações e depois nós encontramos propriedades dessas operações nos números naturais e depois nós estendemos para todos os números inteiros. Nós vamos fazer a mesma coisa agora. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando você divide, por exemplo, 8 por 7, isso deixa quociente 1 e resto 1. Se você tira 7 unidades do 8, divide 1 por 7, isso deixa quociente 0 e resto 1. Mas quando você adiciona 7 ao 8, você chega em 15. E o resto da divisão de 15 por 7 também é 1. E se você adiciona 7 de novo, você chega em 22. E o resto da divisão de 22 por 7 também é 1. É claro que o quociente agora está mudando. Então, a gente pode supor que quando você soma 7 ou você subtrai 7 de um número, o resto da divisão por 7 não vai se alterar. Então, como o resto da divisão de 1 por 7 é 1, se nós subtrairmos 7 do 1, nós chegamos em menos 6. E usando essa propriedade,
a gente deveria adivinhar que o resto da divisão de menos 6 por 7 continua sendo 1, porque senão essa propriedade curiosa seria desrespeitada, certo? Então, vamos lá. Será que, sabendo o resto dessa divisão, a gente consegue determinar o quociente também? Eu acho que sim. É só escrever naquela fórmula em linha reta. O menos 6 é 7 vezes o quociente mais 1, porque nós já determinamos que o resto precisa ser 1. Então, eu subtraio 1 dos dois lados e chego em menos 7 é igual a 7 vezes Q mais 0. Bom, o 0 é o elemento neutro da soma, isso quer dizer que menos 7 é 7 vezes Q. E lá na aula passada, sobre números inteiros, nós vimos que o número que satisfaz isso é o menos 1, o que você multiplica por um número e transforma ele no seu oposto. Ou seja, o quociente, nesse caso, deve ser menos 1. Com isso, nós chegamos no resultado que menos 6 dividido por 7 deixa quociente menos 1 e resto 1. Quando nós estamos dividindo números negativos, parece que a ideia não fica mais tão intuitiva. Mas imagina que você e mais 6 amigos, 7 pessoas saíram para comprar alguma coisa e deu R$6. Bom, nada dá R$6 em 7 pessoas, mas é só um exemplo. Então, o jeito mais justo que vocês têm de fazer a divisão dessa conta é cada um pagar R$1 e vocês acabaram pagando R$1 a mais. Restou 1 da divisão. Então, essa é uma interpretação possível para a divisão de números negativos. Então, incluindo os números negativos, o teorema da divisão euclidiana, no caso geral, fica assim. Dados dois números inteiros, dzão, dividendo, e dzinho, um divisor diferente de zero, existem únicos q, quociente, e r, resto, que satisfaz dzão é igual a dzinho vezes q mais r. Só que a gente não pode garantir que o r, o resto, vai ser menor que o divisor. Algumas vezes o divisor vai ser negativo. Então, se o divisor for positivo, a gente diz que o resto é menor do que o divisor. Mas se o divisor for negativo, nós dizemos que o resto é menor do que o oposto do divisor.